Deus continua abençoando. Que Deus, pela sua graça, dá a cada um de vocês saúde, que dá para vocês forças, coragem, dá ânimo para que vocês cumpram os seus deveres e que vocês possam manter em ordem as suas missões. Deus abençoe, que te dá saúde, abre a porta de emprego para aquele que está desempregado, dá harta para aquele que está internado, traga para casa, se é pai, se é mãe, se é filho. Que Deus busca o perdido, filho, esposo, esposa, ou filha que saiu da comunhão e tem sido levado pelos ventos do mundo, para as vaidades do mundo. Que Deus o busque e traga de volta, como ele buscou Elias lá dentro daquela gruta e trouxe Elias de volta para procurar Eliseu e ir até o seu arrebatamento. Que Deus, ele é especialista em restaurar, trazer de volta, como ele vai trazer de volta o jardim perdido de Adão. E numa maneira mais resplandecente do que era o de Adão. Ele vai trazer de volta. Ele vai trazer de volta também a vida eterna. Ele já trouxe a vida eterna, mas ainda nós não entramos na vida eterna numa maneira 100%. Ainda falta algo em nós que não é eterno, que é o nosso corpo. Ele vai trazer de volta. Como ele tirou a lei, colocou a graça no Calvário, ele tirou os animais de sacrifício e ele se colocou no lugar dos animais de sacrifício. Substituiu. Que substituição! Ele sendo o único cordeiro que tomou o lugar de todos os cordeiros. Bode, novilhos, pomba, todos os animais de sacrifício, Jesus tomou o lugar de todos. Tomou o lugar de todos. Substituiu o sábado. No lugar do sábado, ele deu o Espírito Santo. Que sábado, hein? Que é o Espírito Santo. Que descanso. Aquela multidão lá do paraíso, como o irmão Brana falou, eu preguei o mesmo evangelho que Paulo pregou. Ele disse, nisso nós estamos descansados. Ele disse que ele estava descansado no evangelho que Paulo pregou, que o irmão Brana pregou. Ele não disse que estava descansado num dia, não. Não era não num dia. Era assim no ensinamento. Era no ensinamento, era no evangelho, que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. Agora, irmão, que está me ouvindo, vamos nós parar e pensar por um momento. E vamos analisar as coisas. Se Jesus veio para substituir aquilo que fazia a sombra dele, ele veio para tomar o lugar da sombra, porque ele é a árvore. E não é da sombra, você não come da sombra, você descansa da sombra. Mas você come é do fruto da árvore. E ele veio como árvore.
Pare e pense como é difícil as pessoas entender. Como é difícil a pessoa entender. Agora, nós sabemos também que nós não vamos entender Deus, que não tem como entender. Mas o básico, aquilo que convém saber, como disse Paulo, nós só sabemos o que convém saber. O que convém saber, nós temos que saber. O que convém saber. Como no caso de Marta, tirar a pedra, ela não podia tirar Lázaro. Mas Jesus podia tirar Lázaro. Então tem coisa que nós não podemos fazer, mas tem coisa que nós podemos fazer. Tem coisa que é fácil entender. Tem coisa que nós só vamos entender quando nós chegar lá. Tem coisa que nós só vamos compreender quando nós chegar na eternidade. É coisa da eternidade, que está reservada para nós conhecer lá, como disse Paulo. Coisa que Deus reservou para nós, que não desceu em coração nenhum, nem olho algum viu, que Deus tem preparado para o seu. Agora nós vamos querer entender o que não é para entender. Desse lado de cá, é coisa que está do lado de lá. O que está do lado de lá, está do lado de lá, e se entende do lado de lá. Agora, do lado de cá, então se entende do lado de cá, e vive do lado de cá, para poder ir para o lado de lá. Agora, Deus não é Deus de confusão. Isso não encontra em 1 Coríntios 14. Deus não é Deus de confusão. Jesus, ele diz que o Espírito Santo ia ser derramado para levar nós, para nós ensinar e levar nós a conhecer tudo que Cristo falou. Ele disse isso. Quando o Espírito Santo vier, ele vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. Coisa que pertence a nós aqui. E vai lembrar de tudo que eu tenho dito. Então o Espírito Santo não deixa nós ter amnésia. Porque a amnésia é esquecimento, e o Espírito Santo não ia deixar de ter amnésia. Ele vai lembrar de tudo que eu tenho dito. Agora, irmão, o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, ele muito claro, ele fala, eu não vejo Paulo falando, eu vejo o Espírito Santo falando, que esses homens não falaram nada. Quem falou foi Deus através dele. Nós sabemos quem escreveu a Bíblia foi Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então os homens só foi instrumento na mão de Deus. O irmão Branham também não pregou nada, nada. Quem pregou foi o Espírito Santo usando o irmão Branham. A mensagem que nós temos é do Espírito Santo. O irmão Branham simplesmente foi um instrumento na mão do Espírito Santo. Agora o apóstolo Paulo diz que sábado, lua nova, tudo era sombra. Eles falam que o sábado era sombra. Agora, como que a pessoa vai querer saber mais do que Paulo? Paulo, ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Paulo, ele foi separado por Deus para ensinar o Evangelho. Agora a pessoa entra no seminário, se enche de teologia, depois vai querer ensinar a Bíblia por um caminho que não tem na Bíblia, por um meio que os apóstolos
que os profetas não usou seminário. Teologia, nunca eles estudaram isso. Se a Bíblia é escrita por homem simples, é escrita por homem que deu lugar para o Espírito Santo usá-lo para escrever, como que ela vai ser explicada? Como que ela vai ser vivida se não tiver o mesmo ser que escreveu, que trouxe para nós, que é o Espírito Santo? Se precisou do Espírito Santo para escrevê-la, se precisa do Espírito Santo para entender, se precisa do Espírito Santo também para viver. Para viver o que ele ensinou, para viver o que ele escreveu. Para viver. Agora, quem diz que o sábado é sombra é Paulo. Lua nova, o apóstolo Paulo diz, tudo isso foi sombra. Não disse que era a causa real, porque sombra não é o real. A sombra é algo que sai da árvore e volta para dentro da árvore. Ela vem, ela entra e sai. A árvore vem para ficar, mas a sombra não vem para ficar. Agora, todos os animais que era para sacrifício, Jesus tomou o lugar deles e deu para nós um animal melhor, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue que foi dado através de Jesus foi o verdadeiro sangue. O dos animais cobria pecado. O de Jesus apaga pecado. Então, cobrir com apagar é diferente. Porque uma coisa que você cobra, você vai lá, cava e descobre. Mas uma coisa apagada, você não tem jeito de achar mais. Agora, o descanso verdadeiro é o Espírito Santo. O descanso verdadeiro é o Espírito Santo. Agora, um dia descansar, um dia, isso foi dado para Israel como tipo, como sombra. Agora, é homem sábio? É homem estudado? É homem cheio de teologia? Com certeza são. É que não consegue ver que o sábado é sombra. Não consegue ver que aqueles animais foram sombra. Não consegue ver. Porque Paulo disse, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para não entender, que é Satanás. Cegou o entendimento. Agora Jesus diz, graça eu te dou, Pai, por ocultar. Ocultar é esconder essas coisas do sábio e entendido. Olha de quem ele esconde. Do sábio e dos entendidos. E revelar aos pequeninos. Isso foi do seu agrado. Isso foi do agrado de Deus esconder do sábio e entendido e revelar aos pequeninos. Porque ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, a não ser a quem aquele Pai quer revelar. Aí o apóstolo Paulo vem, não é para quem corre, e nem para quem, não é para quem corre, mas é para aquele que Deus usa de misericórdia. Não é para aquele que corre, corre atrás, corre atrás. Corre atrás de Deus, corre atrás de ministério, corre atrás de conhecimento, corre atrás, não é para isso.
é para aquele de quem Deus usa de misericórdia. O irmão Branham chega a dizer que o verdadeiro pregador não é aquele que corre atrás de ministério, é aquele que Deus correu atrás dele. É diferente correr atrás de Deus e Deus correr atrás dele. É diferente. Nós vamos ver em São João 4, Jesus conversando com a Sunamita, ele fala assim, o verdadeiro adorador, Deus procura. Deus procura. O irmão Branham, bem claro, em várias mensagens, ele fala, não é o homem que procura Deus, é Deus que procura o homem. Aí ele cita Adão. Não era Adão que procurava Deus, era Deus que procurava Adão. Adão, aonde você está? Era Deus que procurava Elia, o que tu faz aqui? É Deus, essa é a regra de Deus. Isso é o esquema de Deus, procurar o homem. Não é o homem que procura Deus, é Deus que procura o homem. Tanto para chamar para o ministério, tanto para chamar para uma vida eterna, tanto para chamar para ter um conhecimento. É Deus que chama o homem. Porque aquele que de antes conheceu, ele chamou. Aquele que de antes conheceu, ele chamou. E aquele que ele chamou, ele justificou. E aquele que ele justificou, ele santificou. E aquele que ele santificou, ele glorificou. Então é tudo ele. É tudo ele conhecendo, é tudo ele chamando, é tudo ele santificando, é tudo ele santificando, é tudo ele glorificando. Ele trabalha totalmente dele. Não sobra nada para o homem. Tudo é Deus. É Deus que buscou Moisés. Quando ele estava lá com seu sogro, cuidando do rebanho do seu sogro, casado com Zípora. Foi Deus que foi buscá-lo. Foi Deus que foi buscar Israel no Egito. É sempre Deus buscando. O que o homem busca não permanece muito tempo. Você vê, tal irmão ficou 1 ano na igreja, foi embora. Tal irmão ficou 2 anos na igreja, foi embora, porque o homem foi buscar. Porque o que Deus busca permanece. Porque o que Deus busca, ele é responsável. Ele se torna responsável daquilo que ele busca. Por isso que João disse, ou Pedro que disse, se saiu de nós, porque não era do nosso. É João que diz, né? Se saiu do nosso, porque não era do nosso. E Jesus disse em São João 15, o ramo que não dá fruto é cortado, para que aquele que der fruto produz mais ainda. Então está atrapalhando. Seu ramo que dá fruto, cortando quem não dá fruto, ele vai dar mais, então quem não está dando fruto está atrapalhando. Por isso que quando Jesus foi ressuscitar Talita, ele tirou tudo da sala, porque ia atrapalhar. Deus tira quem está atrapalhando. E muitas vezes a igreja, ela não ganha um corpo mais forte, ela não fica mais forte, não ganha mais alma, porque o irmão Branham disse, a igreja devia ter lotada de pessoas. Não está, porque tem pessoa ali dentro atrapalhando. Ele não está ajudando a obra a crescer.
ele está minguando a obra. Então Deus tem que tirar. E quando Deus tira, nós fica triste. É claro, nós queremos tudo, mas não é tudo que dá fruto, e Deus não quer quem dá fruto. Deus só quer quem dá fruto. A árvore que não deu fruto, ele amaldiçoou. E ela secou. O ramo que não deu fruto, ele mandou cortar. E a árvore que não produzia há 3 anos, ele mandou arrancar. E toda árvore que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Porque não é cortada, não, arrancada. Arrancada significa pela raiz. Pela raiz. Tem muito coisa que atrapalha o desenrolar de Deus. Deus tem muitas coisas para fazer. Deus tem um céu para dar. E ele conquistou tudo para dar para seus filhos. Mas tem muitas coisas que atrapalham de chegar a nós aquilo que Deus tem conquistado para nós. Tem muitas coisas. E a gente fica admirado, meu precioso irmão e irmã, está me ouvindo, e uma admiração grande por quem está trazendo coisas que não é Bíblia, que não é mensagem. Não é pessoa ignorante, não. Não é pessoa analfabeta, não. Não é sertanejo, não. É pessoa que ficou a vida inteira mergulhada em escola. Tem até calo no dedo de tanto usar caneta. Tem até o óculos nos olhos de tanto ler, mas não entende nada. Porque o próprio Jesus disse, querendo ser sábio, se torna louco. E Deus buscou as coisas simples desse mundo. Deus buscou aquele que não é, para vergonhar aquele que disse que é. Deus buscou as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes. Isso é um trabalho de Deus. Isso é um trabalho de Deus. Por isso que ele foi buscar Amós atrás da boiada. O profeta Amós era um boiadeiro. E ele foi buscar Amós cheio de poeira da estrada para ser um profeta. E Amós fala, eu não sou filho de profetas. E Deus fez ele um profeta. Deus foi buscar Elias lá nas grutas. Deus foi buscar Moisés lá atrás das montanhas para balançar o Egito, para trazer Faraó lá das alturas do seu trono para ser alimento de piolho e purga. É o que ele merecia. Deus pega as coisas simples desse mundo, as coisas humildes desse mundo, e usa para poder, com isso, pregar o Evangelho. Porque os grandes só usam interpretações, pensamento e mente, coisa que Deus não usa. Deus não usa a opinião do homem. Deus não usa o que o homem acha.
o que o homem pensa. Deus usa a mente de Cristo. Deus já tem uma mente para usar. Não precisa da mente do homem, que é pequena e fraca. Deus tem uma mente poderosa para usar, que é a mente de Cristo. Deus tem um espírito poderoso para usar. Não precisa usar o espírito do homem. Ele já tem o Espírito Santo para usar. O material que Deus usa para levar as pessoas à vida eterna é tudo dele. Deus tem tudo material dele para usar. Deus não depende de nada nosso. Nada nosso. Porque o irmão Branda disse, não há nada de bom no homem. Não há nada de bom no homem. E se tem alguma coisa boa no homem, é Deus que deu. Como disse Tiago, toda a verdadeira dádiva vem do céu para nós. Aí sim, ninguém é santo sem o Espírito Santo. Ninguém conhece a Bíblia ou a mensagem se o Espírito Santo não ensinar. Por isso que um homem sentado ao lado do irmão Brana num culto, ele perguntou para o irmão Brana, esse homem conhecia quase todos os idiomas, muito sábios. Ele olhou para o irmão Brana e falou, o senhor conhece a Bíblia? O irmão Brana disse, eu conheço o dono da Bíblia. Foi a resposta que o irmão Brana disse, não, eu não conheço a Bíblia. Eu conheço o dono da Bíblia. Precioso irmão, o irmão Brana pregava nas reuniões dos homens de negócio do Evangelho. O irmão Brana pregava na voz da cura. O irmão Brana era chamado para pregar nas reuniões dos pastores que eles faziam. E eles aceitaram o batismo em nome de Jesus Cristo, como o irmão Brana ensinou? Não. Se ele aprendeu que nós devemos lavar o pé um do outro na ceia, como o irmão Brana ensinou, baseado em Jesus e São João 13, também não. O que quer dizer ele queria do irmão Brana? Para levar o irmão Brana nas suas campanhas, nas suas igrejas, cura, crescer as suas igrejas através de cura divina. Mas quando o irmão Brana ia ensinar, ele não queria, ele queria a cura que o irmão Brana trazia. Mas ele não queria o ensinamento do irmão Brana. E até ele chegava a falar para o irmão Brana, só traz cura, irmão Brana, você não traz ensinamento para nós. Porque Deus te levantou para curar enfermo, não é para ensinar. Ele se aborrecia com o ensinamento do irmão Brana. Não foi isso que eles fizeram com Jesus? Não foi a mesma coisa que aconteceu com Jesus? Eles queriam a cura de Jesus. Eles queriam os pão multiplicados e os peixes que Jesus multiplicava. Mas eles não queriam os ensinamentos de Jesus. Não. Eles queriam ver Jesus fazendo maravilha. Isso eles queriam. Mas quando Jesus ia ensinar, aborrecia ele. Esse mesmo quadro aconteceu com o irmão Brana. Eles querem ler na Bíblia aonde o apóstolo Paulo fez sinais, aonde o apóstolo Paulo trouxe maravilha,
onde o apóstolo Paulo curou enfermos, que aquela moça mesmo ficou cega, ali ele lê. Aonde Paulo fala dos dons, 1 Coríntios 12, ali ele lê. Aonde o apóstolo Paulo fala do amor, 1 Coríntios 13, ali ele lê. Mas aonde o apóstolo Paulo prega que a mulher não deve pregar, que é vergonhoso a mulher falar na igreja, ali o apóstolo Paulo está errado. Ali o apóstolo Paulo errou, ali ele não quer. Chega até a falar que o apóstolo Paulo era um revoltado, um solteirão revoltado com mulher. Ele chega a falar isso, blasfêmia. Que o apóstolo Paulo era um homem revoltado com mulher, por isso nem casou e era contra as mulheres, de falar, eu não permito que as mulheres ensinem. 1 Timóteo 2, verso 11. Eu não permito que a mulher ensine. E aí ele cita Eva que caiu, baseado em Gênesis 3,16, que Deus fala com a Eva: eu multiplicarei a dor do teu parto, e para teu marido é o teu desejo, e ele, teu marido, Adão, te governará. Isso o apóstolo Paulo pregou, que a mulher não deve ensinar, baseado no que Deus falou com Eva. Aí ele cita Eva. Ele cita Eva. Então, isso eles não querem. Eles são saltador. Ele pega um versículo da Bíblia aqui, ele pula esse aqui, pega o outro lá na frente, ele pula outro lá na frente, prega outro lá na frente. Eles são que vivem saltando a Bíblia. Ele não pega a Bíblia eito, de Gênesis e Apocalipse, que nem a Ruth não deixava uma migalha para trás. Todas as migalhas a Ruth catava. Enquanto que as moças de Boaz deixavam para trás as migalhas e só catavam a espiga graúda. É o que eles fazem, cata as espigas graúdas da Bíblia, cura divina, dízimo, oferta, isso ele cata. Mas quando se trata da migalha, ele larga. E é o que a Ruth catava, e foi aí que agradou a Boaz ao ponto de casar com Ruth. Por que ele não casou com uma das suas moças? Ele tinha mais moça. Ele foi casar com uma viúva. Por que ele não casou com uma das suas moças? Porque ele só catava espiga graúda, porque ela deixava as coisas para trás. Então ele não agradou ele de casar com elas. Ele casou com aquela que catava tudo, que aquela que não deixava nada para trás, não deixa São João 13 para trás, não deixa Atos 2,38 para trás, não deixa Atos 8,16 para trás, não deixa Atos 19,5 para trás, mas cata tudo. É com esse que Jesus vai casar. Olha bem, irmão, aguenta comigo mais um instante sobre essa linha dos sábios entendidos e os pequeninos. Veja bem essa linha das moças de Boaz e Ruth. Veja, as duas estavam no mesmo campo, tendo o mesmo Boaz como seu fazendeiro, comandada pelo mesmo chefe do cefeiro, mas ela deixava passar as espigas pequenas, e a Ruth não deixava passar nada. E por isso que a Ruth é a noiva. Não diz que as moças de Boaz eram.
por ela estar no mesmo campo de Boaz. Ela é a Virginessa, com toda certeza elas são a Virginessa, porque ela tem Boaz como fazendeiro dela, e o seu patrão, e ela estava na roça de Boaz, então é a Virginessa. Mas deixa para trás as coisas. Coisa essa que a Ruth não deixa. E é exatamente isso que a Ruth não deixa, é que agrada Boaz ao ponto de casar com ela. Presta atenção nisso que eu vou dizer. Eu tive numa reunião de pastor, de homens sábios, estudado, pastor da mensagem. E eu sou analfabeto de nada. Eu nunca tive um dia numa escola. E eu sou um ex-prisioneiro, condenado a 13 anos de cadeia. E nesse 13 anos fiquei preso 8 anos e 5 meses. E nesse 8 anos e 5 meses fiquei 2 anos de penitenciária. E a penitenciária mais terrível do Brasil, que é a de Venceslau. Eu estive lá 2 anos. Foi lá que eu aprendi a ler um pouco na penitenciária. Lá que eu aprendi a ler um pouco. É esse pouco que eu uso. Foi ali dentro. E eu deparei em vários encontros de pastores na mensagem. Homens sábios, homens estudados, homem que tem tudo as suas palavras encaixadas, alinhadas nos seus português corretíssimos. E eu preguei numa reunião que não tinha chuva quando Noé fez a arca. Não tinha chovido na terra. A terra era aguada com vapor. E que não tinha o mar não existia. Não tinha água nenhuma para Noé colocar a arca. Não tinha. Aí um pastor levantou e falou assim para mim: Gênesis 1, pastor, Deus fez o mar e as baleias. E eu falei para ele: Gênesis 1 é profecia. Gênesis 1 era a mente de Deus. Gênesis 2 é quando Deus colocou em prática para fora o que estava dentro dele. Gênesis 2. Não é Gênesis 1. Gênesis 1 é um trabalho teofânico. Era Adão em teofania, façamos homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele falava consigo mesmo, façamos. Ali era o pai falando com o filho, façamos. Porque é um trabalho unido do pai com o filho. Eu trabalho até agora porque o pai trabalha também. Jesus disse que o pai trabalhava, ele trabalhava porque o pai trabalhava também. Os dois trabalham juntos. O Espírito e a palavra. O Espírito e a palavra. Que o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em palavra. Se completa. Em espírito, ele é Deus. E em palavra, ele se fez carne. Ele se fez homem. Ele transformou a palavra em homem para poder derramar seu sangue e dar sua carne como alimento e restaurar o homem para condições original, para trazer o homem ao princípio. Aí eu falei, pastor, Gênesis 1, ali Deus está falando em teofania, mostrando, profetizando o mar, que tem baleia, ela aparece depois da arca.
ela surge depois da arca. Noé não colocou baleia na arca. Noé não colocou peixe na arca. Aí um pastor falou, claro, o peixe vive na água, veio o dilúvio. O peixe ficou na água, não precisou entrar na arca. Era água. Eles nadaram. Aí eu falei, mas acontece que o Mombrana disse que o dilúvio matou tudo. O dilúvio matou tudo. Ao ponto de Noé mandar ver uma pomba para ver se a terra tinha secado. Então, se a terra secou, e os peixes? E os peixes? Irmão, não é fácil, não. Mexer com o sábio entendido não é fácil. Porque ele usa interpretações. Eles usam pensamento. E o Mombrana disse, você não vence o diabo no argumento. Você não vence o diabo no argumento. O diabo é rico em argumento. Deus não usa argumento. Deus usa a sua palavra. Agora leia comigo no livro de Êxodo. O Êxodo é uma mensagem que ela vem da gráfica de Goiânia. O Êxodo. O Êxodo, deixa eu ver aqui se tem a data que não foi pregado. O Êxodo, deixa eu ver a data que não foi pregado. O Êxodo. Deixa eu ver se tem data aqui. A data da pregação do Êxodo, deixa eu ver. O Êxodo foi pregado por William Marion Branham no Tabernáculo Branham. No dia 10 de dezembro de 61. Ele prega o Êxodo. Ele fala aqui assim, no parágrafo 114. No parágrafo 114 de Êxodo. Paradoxo. Não é Êxodo, é paradoxo. A mensagem chama. Estou falando Êxodo. É paradoxo. Mensagem paradoxo. Paradoxo. Na época de Noé. É um paradoxo. Na época de Noé. A palavra paradoxo quer dizer é impossível, mas é verdade. A palavra paradoxo, o que é a palavra paradoxo aí, Dado? Não é? É impossível, mas é verdade? Como? Paradoxo. É paradoxo na época de Noé. Quando Noé, um homem simples, simplesmente um homem comum. Noé era um homem simples e comum. Tornou-se um profeta, ou melhor, um profeta do Senhor. O Mombrana disse que ele se tornou um profeta do Senhor. Então Noé era um profeta. Noé era um profeta. Talvez agricultor. Talvez ele era um agricultor. Mas na outra mensagem o Mombrana disse que ele era um fazendeiro. Agora, um fazendeiro entende de fazenda. Por que Noé tinha que ser um fazendeiro? Porque ele tinha que cuidar dos animais na arca. Mas a arca, para fazer a arca, tinha que ser um carpinteiro. Mas Deus que fez a arca, não foi Noé. Noé tinha que ser fazendeiro porque tinha que cuidar dos animais. Talvez um agricultor. Deus lhe falou, prepare-se para que uma chuva que virá. Prepare porque uma chuva que virá. Uma chuva que virá. Deus falando. Do céu. Prepara para uma chuva que vai vir do céu. Quando não existia chuva,
Ali nunca tinha chovido. Não havia maneira nenhuma de se obter água ali. Não havia maneira nenhuma de haver água ali. Nunca tinha chovido sobre a terra. Não havia mares. Não havia mares. Não tinha mar. É paradoxo. 114. 114. Quer mais mensagem? O Consolador, chama a mensagem. O Consolador. Parágrafo 47. O irmão Branham fala, não havia mares. E tem mais mensagem. O irmão Branham bate em cima, não havia mares. Mas Gênesis 1 diz que tinha mar de baleia. Gênesis 1 é profecia. Tudo que Gênesis 1, o irmão Branham é muito claro em falar na mensagem. Eu creio que é Pergunta e Resposta, volume 9. Há uma fusão ali. Gênesis 1 com Gênesis 2. Gênesis 1 é um projeto. Gênesis 2 em diante é colocar em prática o projeto. E o projeto do mar veio depois, o dilúvio veio e ficou o mar aqui, não voltou. Ficou o mar, Deus separou a terra do mar, o mar ficou aqui. E o mar vai sair agora, ele vai voltar para o seu lugar, porque não haverá mar. Por que não haverá mar no futuro? Porque ele não é daqui. Ele está aqui. O irmão Branham diz, como um galão, como um tanque de gasolina, que ele vai explodir para queimar a terra. Aí disse o irmão Branham, ele já batizou a terra no dilúvio, ele já cobriu a terra no dilúvio. Agora ele vai queimar a terra, ele mesmo, o mar. O mesmo mar que cobriu a terra com água, agora ele explode como fogo. É o mesmo mar. Nunca tinha chovido sobre a terra. Não havia mares, não havia água. Mas, mesmo assim, Deus lhe disse para fazer uma arca para salvar-se em a sua casa. E Deus trouxe a água para baixo. E isto era um paradoxo. Uma coisa que a ciência, não era um paradoxo. A ciência não entende. E nem pastor da mensagem, não estou falando pastor denominacionais, não. Estou falando a maior parte dos pastores da mensagem não consegue crer que não tinha mar no dia de Noé. O irmão Branham disse, Noé fez a arca em cima do monte. Ele fez a arca ainda em cima do monte. E não tinha nem sequer um lugar para Noé colocar água. Não tinha água. A terra era aguada com vapor, porque agora a terra é aguada com nuvem, com chuva, que o sol evapora, a água forma nuvem, chove, e não tinha, naquele tempo não tinha água para evaporar ao ponto de fazer nuvem. Isso está na mensagem Paradoxo 114, o Consolador 47, ou 147, ou 47 ou é 147, é a mensagem o Consolador. Por isso que é bom ler mensagem, por isso que é bom a gente pegar todo o tempo que a gente tem e ler mensagem, porque o Espírito Santo fala conosco através da mensagem.
o Espírito Santo fala conosco através da mensagem. Nem não é através da Bíblia mais, não. Não é mais através da Bíblia, não. Não é mais através da Bíblia. Porque Deus tirou a mensagem, Deus tirou da Bíblia a mensagem. Porque a Bíblia era uma Bíblia dentro da outra Bíblia. Era a Bíblia escrita, e dentro da Bíblia escrita tinha a Bíblia palavra falada. E essa Bíblia palavra falada Deus tirou e deu para nós. Essa Bíblia letra Deus deixou com a denominação. Mas a Bíblia que estava dentro, porque é uma roda dentro da roda, Ezequiel viu, uma roda dentro da roda, uma Bíblia dentro da Bíblia. E Deus tirou essa Bíblia que estava dentro da Bíblia e deixou a Bíblia do lado de fora, com a denominação, e trouxe a Bíblia do lado de dentro para a noiva. Que Deus te abençoe ricamente. Então, para a pergunta, o irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: haverá uma distinção entre sexo masculino e feminino na nova terra? Obrigado, pastor Joel. Sim, irmão. Sim. Sim. Mulher é mulher, homem é homem. Sempre. Lá o irmão Branham viu o grupo das irmãs correndo à parte. Foi a primeira que chegaram ao irmão Branham, falando precioso irmão Branham. E era milhares de milhares, viu, meu irmão? O povo da mensagem é muito grande, viu? É milhares de milhares, irmão Branham. E depois, lá atrás, ele viu um grupo de homens correndo também ao seu encontro. Lá atrás, vinha um grupo de irmãos correndo. Até no céu, as irmãs chegou primeiro ao Mambano, os irmãos chegou por último. Até no céu. Até no céu mostrou que as mulheres eram mais vivadas, eram mais interessadas do que os homens. Até no céu. Por que viu, meu irmão? Porque aqui na terra também é. É as mulheres que mais se joga a Deus. É as mulheres que mais buscam a Deus. Não encontra no Jesus ressuscitado uma mulher primeira a ver Jesus. Não encontra uma mulher trazendo Jesus à terra. É sempre assim. E lá no céu, no paraíso, né? Quando o Mambranda viu a multidão, o primeiro grupo que veio encontrar com ele foi a mulher. Depois, lá atrás, ele viu um grupo de irmãos também vindo, correndo. É separado. Não tem grânula. O Mambranda diz, pode abraçar, que não tem malícia, porque não tem grânula. Aquele corpo é perfeição. Não tem grânula. Por isso não tem malícia, pode abraçar, porque não tem manifestações de desejo. Vamos então para o estudo de oração. Oliveira Marcelo, mais do Espírito Santo, e pede oração aos queridos irmãos da fé e ao seu pastor Verbe, Sônia Caldas, pede oração à sua família, Décio Moraes, oração à sua família em seu favor, e já está bem melhor, Joel Williams, seu favor e família, Dorival, pede oração à sua família. Senhor Deus, o Senhor é o Deus que cura nossas enfermidades, é o Deus que nos instrui, que nos ensina, é o Deus presente na nossa vida. Que seria de nós se não fosse o Senhor Deus? É como uma árvore sem terra para poder crescer. É a mesma coisa de um peixe sem água para poder nadar. É a mesma coisa de uma nuvem sem vento para poder manejá-la. O Senhor é tudo para nós, Deus. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa cura. O Senhor é a nossa libertação. O Senhor é o nosso consolo, é a nossa esperança. O Senhor é o que nos auxilia, o Senhor é o que nos ilumina, o Senhor é o que nos mantém, nos sustenta. E eu entrego cada irmão e irmã que está ouvindo nas tuas mãos. Mão essa que foi ultrapassada por nós.
Mão essa que o Senhor disse, da minha mão ninguém rebata. Então, eu coloco nessa mão poderosa cada fio e fia do Senhor. Amém, Senhor. Amém.